seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou nossos pecados, os nossos pecados. Ele levou, desfai o abandono, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é. Aleluia! Ressuscitou para sempre exaltado é. Adore Ele nessa noite. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Ele está vivo. Jesus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Adore. Engrandeça o nome dele. Adore. Ele é poderoso, Ele é Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Ele é exaltado, Ele é adorado. Para sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Adorado, Senhor. Tu és exaltado neste lugar, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor. Tu és adorado, Tu és exaltado. Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és Senhor. Não a nós, mas a Ti toda a honra, glória e louvor. Nós não merecemos nada, mas o Senhor merece tudo. O Senhor merece o melhor. O Senhor merece o melhor do nosso louvor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, recaralabassure candalabassure candala. Aleluia, aleluia.
presença de Deus neste lugar. É a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus te renovando nessa noite. Sinta a presença do Espírito Santo te restaurando nessa noite. Sinta a presença de Deus. Chore na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre adorar, para sempre Ele vive, ressuscitou, aplauda mais uma vez a esse Deus maravilhoso. A glória do Senhor neste lugar, querido. A presença de Deus nos renova. Pessoas que há muito tempo não sentiam essa alegria da presença de Deus estão sentindo nessa noite. A presença de Deus está neste lugar renovando corações, inclusive o meu coração, o meu interior. É a presença de Deus que faz isso. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Aleluia. Essa mesma alegria, querido, sem quebrar esse espírito de adoração, pega o teu dízimo, a sua oferta, por favor. Pastor Mário, faça essa oração, Senhor Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, abençoamos agora todos os dizimistas, todos os ofertantes, semeadores. Senhor, Tua palavra diz que o Senhor coloca semente em nossas mãos para semearmos. Então abençoa, Senhor, a nossa semente, os dízimos e oferta. Abre portas poderosas, Senhor. Como a Tua palavra diz, que o Senhor vai repreender o devorador através da nossa obediência à Tua palavra, Senhor. Abençoa cada família, cada dizimista, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos a Tua bênção, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Continue adorando o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Para sempre lhe adorar. Tu és soberano, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Na Tua presença, Senhor. Cumprirei na alegria ou na dor.
presença, Tua presença, Tua fidelidade e graça. Me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, eu quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. É na fraqueza do meu ser, manifesta o seu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo, Senhor, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez eu quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser, manifesta o seu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti, Senhor Jesus. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti eu não estaria aqui. Levante as suas mãos aos céus e declare ao Senhor: toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti. Por quê? Porque sem ti eu não estaria aqui, Senhor. Aplauda o nome do Senhor, aplauda Ele. Ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é pra ti, Jesus. É pra ti, Senhor. É pra ti, Jesus. É pra ti, Senhor. Nosso Deus. É para o Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Glórias a ti, Senhor. Que Deus continue falando aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Podeis assentar, igreja.
Irmã Edileuza, está com a palavra. Aleluia. Meus irmãos, com a palavra o irmão Gabriel, o nosso departamento pré-adolescente. Em nome de Jesus. Gabriel, a palavra é contigo, meu filho. A paz do Senhor, igreja, amém? Eu queria pedir para a orquestra, por favor, se assentar e subir essas cadeiras e os apoios, por favor. Meus irmãos, o departamento dos pré-adolescentes está muito feliz, engasguei. Nós estamos muito felizes. O departamento dos pré-adolescentes agradece muito a oportunidade de poder fazer parte dessa festa e deseja a todos um culto maravilhoso. Com a palavra, a missionária Alessandra. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, trazer informações do campo missionário, lá em Moçambique, África, onde ficamos por um tempo, em Portugal também por um pouco de tempo. Agradecer ao pastor Gessivaldo, muito obrigado por essa oportunidade, pelo convite. A Edileuza, que está por aí também, muito obrigada. Que Deus possa nos abençoar, falar ao nosso coração nesse culto de missões, e que o Espírito Santo de Deus seja claro conosco e nos fale mesmo, de forma que possamos entender qual é a vontade dEle para a nossa vida nessa noite. Me acompanha o meu esposo, pastor Marcelo, está ali, pode levantar a mão assim. Nós estivemos em África nesse período, nos casamos lá, estamos aqui no Brasil até a segunda ordem. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos.
Ao final da mensagem, eu gostaria de mostrar umas fotos, algumas imagens, mas só no final, só para os irmãos terem um relatório da obra que fora feita lá em Moçambique durante esse tempo, e continua sendo, porque o trabalho permanece, outros obreiros, e permanece. Então, vamos mostrar algumas imagens. Eu também quero agradecer a essa igreja, porque desde que o núcleo, o Centro Infantil John Wesley, ele foi fundado lá em Moçambique, esse centro assiste crianças vulneráveis em Moçambique. Na época, tínhamos 123 crianças, e essa igreja mantinha muitas crianças lá. Não sei se estou certa dessa informação. Muitos são mantenedores do centro infantil, e nós queremos agradecer a vocês pelo empenho, pela oração, pela oferta, pelo amor, pela dedicação, porque realmente muitas crianças receberam da palavra de Deus, porque a igreja aqui no Brasil se preocupou com essa parte, em sustentar e manter essa obra em Moçambique. E as crianças lá em Moçambique, muitas são vítimas de AIDS, são órfãos, vivem em situação de miséria, pois Moçambique é um dos países que está abaixo da linha da pobreza absoluta, é um país muito carente, é um país que tem muitas doenças, a economia quase que não existe. Então, a igreja no Brasil acolheu esse centro infantil, e nessa noite nós queremos agradecer a todos vocês, e que Deus continue abençoando, prosperando, e amem missões, amem países, amem nações, amem povos. Se preocupe com essa parte que Deus entregou à igreja para trabalhar, para fazer, para anunciar o Evangelho, e eu creio nisso. Deus não fará nada às nações se não for através da igreja, no sentido de pregação do Evangelho. Se não for através da igreja, nada será feito. Nós temos essa incumbência, nós temos essa ordem. Eu li essa semana uma frase muito interessante, provavelmente uma cristã, uma serva do Senhor, ela disse assim: eu não tenho um chamado, eu li uma ordem e obedeci. E aí ela cita o texto de Mateus 28, onde Jesus disse que ide por todas as nações e pregai o Evangelho. Então, o chamado é questão de obediência. Pregarmos, levarmos a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Ainda alguém disse que muitos já ouviram a palavra de Deus por mais de 2, 3, tantas vezes. E alguns povos, algumas pessoas, nunca ouviram nada de Cristo. Queridos, e nós temos essa responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 1 a 8. E eu peço à igreja que se coloque em pé em nome de Jesus, por favor. Atos, capítulo 8, versículo de 1 a 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava reunida em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam a toda parte, anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade.
ainda gostaria de orar. Deus, que o Senhor nos fale, ó Pai. Teu Espírito Santo continue a ministrar a Tua igreja, aos corações aqui presentes. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. E de fato, ó Pai, sermos ministrados pelo Teu poder. Senhor, que o Teu Espírito nessa noite nos convença a Te obedecer, Senhor. A obedecer a Tua palavra, a obedecer a Tua voz. Senhor, não queremos ser faltosos nessa ordem. Ó Senhor, onde o Senhor delegou, entregou, incumbiu a Tua igreja de anunciar o Evangelho aos povos, de curar enfermos, de expulsar espíritos malignos, Deus, de anunciar as boas novas aos quebrantados de coração. Senhor, que o Teu Espírito nessa noite, ó Deus, nos fale, Pai, e nos convença, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Diga amém. Amém. Podeis vos assentar. Queridos, eu quero fazer menção de alguns textos da palavra de Deus. Apenas fazer menção, e se você, ao longo, quiser ir consultando, eu quero fazer menção do texto de Lucas 24, 46 a 49, onde Jesus, numa conversa com alguns discípulos, 2, em um percurso, ele fala e dá uma ordem, fala de uma ordem, para que em seu nome, Lucas capítulo 24, 46, ele fala para que em seu nome o arrependimento fosse pregado, tanto aos que estavam perto como os que estavam longe. E Jesus, nessa caminhada, ele fala que em seu nome deveria ser pregado o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E ele disse: destas coisas vocês são testemunhas. E ele ainda fala da presença do Espírito Santo que seria derramado sobre a igreja, que seria derramado sobre aqueles que crescem no Evangelho. Isso já fazendo menção de uma profecia que eles bem conheciam, relatada no livro do profeta Joel, que nos últimos dias os gentios receberiam da presença do Espírito Santo. E não há, queridos, obra missionária, não há convencimento de pecados, não há remissão de pecados, não há novo nascimento, não há regeneração, se o Espírito de Deus não atuar na vida da igreja. E Jesus deu essa ordem e falou: olha, vocês estejam em Jerusalém, porque até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a presença do Espírito Santo, o poder que Ele nos confere, tem que estar presente em nossa vida para testificarmos que Jesus Cristo é o Senhor, de forma que as pessoas creiam e se arrependam de seus pecados. As pessoas precisam crer, não somente, mas elas precisam arrepender-se de seus pecados. E não há ninguém que possa fazer essa obra no coração do homem se não for o Espírito Santo. Não há ninguém que possa convencer o outro acerca do seu pecado se não for o Espírito Santo de Deus. Hoje, Ele é essa pessoa da Trindade presente na nossa vida. Presente na vida da igreja. E esse é o trabalho dele na vida da igreja. Não só, mas também nos usar como testemunhas de Cristo Jesus. Você que teve um encontro com Jesus,
você que conhece a Jesus como eu conheço a Jesus, eu tenho que ser testemunha dele. Não só em outras nações, não só em outros países, mas onde eu estiver, é uma ordem, ser-me-eis testemunhas. E ainda falando dessa presença do Espírito Santo, que Jesus disse que viria sobre a igreja, você pode encontrar esse texto ainda em Mateus 3,11, Atos 1,5, João, ele disse, olha, na verdade, quando as multidões vinham a ele, no intuito de buscar salvação, eles queriam ouvir que pregação era aquela que João trazia. E João disse, na verdade eu vos batizo com água, mas aquele que veio após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos 1:5. Ainda Jesus disse que vocês há de vir sobre vós o Espírito Santo, e ele será derramado sobre vós. Então, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos da presença do Espírito Santo para a evangelização, tanto daqueles que estão perto, como daqueles que estão longe. A igreja só avança com a presença do Espírito Santo. Eu vejo que, se a igreja primitiva não tivesse recebido do poder do Espírito Santo, não estivesse sido revestida do poder do Espírito Santo, a igreja não avançava. Porque até então, os apóstolos estavam reunidos num local, amedrontados, inclusive Pedro, pensando em tudo que aconteceu com Cristo, e estavam estagnados. Mas quando o Espírito veio sobre eles, eles saíram e a igreja avançou. O Evangelho saiu de perto, saiu de Jerusalém, saiu da cidade de Jerusalém e avançou, e até hoje, até os confins da terra. Amém, queridos? Olha, então nós precisamos pregar a palavra de Deus nas ruas, nas praças, nas casas, onde o Senhor nos enviar. O texto de Atos 2, capítulo 2, versículo de 1 ao 11, nos fala de uma reunião, de uma festa, onde os judeus se reuniram, judeus, prosélitos, gentios, tantas nações, vinham a Jerusalém celebrar essa festa. Uma festa que eles vinham agradecer pela colheita. 50 dias antes da festa das semanas, a chamada festa das primícias, da colheita, onde eles vinham agradecer a Deus pelo fruto colhido da terra. E Deus, em sua imensa sabedoria, em seu imenso poder, no seu jeito de usar os seus, Deus permitiu que eles se reunissem naquele local, pensando eles que iriam celebrar uma festa. Mas eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 2 nos diz isso. E naquele local, propositalmente, estavam reunidas ali várias nações. Se você conhece o texto, estavam reunidas várias nações com o propósito de celebrar essa festa. Mas só para celebrar a festa? Não. Deus usou esse momento, Deus usou esse evento, todos ouviram, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E eles passaram ali a anunciar as grandezas de Deus. E cada um, diz a palavra, diz o texto, que quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram cheios do Espírito, eles começaram a falar em outras línguas, e cada um recebia como o Espírito lhe concedia, e todos foram cheios e começaram a ouvir das grandezas de Deus em sua própria língua. Então o segredo de Deus nesse texto é que a partir dali o Evangelho deixava de ser restrito. Uma festa restrita para celebrar um evento, Deus usou essa ocasião para soprar. E quando eles receberam do Espírito Santo, o Evangelho deixou de ser restrito.
E o que nós podemos nessa noite aprender com essa palavra? O evangelho não é restrito a local nenhum. Igreja não é sinônimo de ajuntamento. É a igreja que sai, a igreja que vai para fora. E nesse evento Deus deixou claro, o evangelho não é para ficar em Jerusalém. O evangelho não é para ficar somente com vocês. Cura, hinos, louvor, manifestação do poder, está tudo bem, está tudo ok, vamos ficar aqui só adorando a Deus, não. Então, no culto de missões, nós entendemos que o evangelho ele não é restrito. Não pode ser restrito. Por mais que essa igreja adore ao Senhor de forma linda e bela, como ouvimos aqui nessa noite, nós vamos pecar, e vamos pecar grandemente contra Deus, se esse evangelho permanecer dentro da igreja de Cosmópolis, dentro da igreja qualquer que seja, somente para nós. Esse evangelho precisa ser levado, esse evangelho precisa ser espalhado. Deus precisa levantar pessoas que possam ir, tanto aos que estão perto, quanto aos que estão longe. Amém, igreja? Então, quando nós lemos esse texto de Atos capítulo 2, que fala sobre a manifestação do Espírito Santo, sobre a vida de alguns que estavam reunidos nesse local, o intuito de Deus não foi só para fazer um barulho. Não. Ele aproveitou ali nações. Agora imagine, queridos, aqueles povos que saíram dali e passaram a falar da grandeza de Deus a outras nações. Sempre foi propósito de Deus que Cristo fosse anunciado. Queridos, desde Abraão, a promessa é que em Abraão todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas, não no sentido de riqueza e prosperidade como Abraão teve, mas no sentido de que da descendência de Abraão viria o Cristo, viria o Messias, e todos seriam alcançados pela palavra de Deus. Esse sempre foi o propósito de Deus, e nós não podemos falhar nesse propósito. Quando nós lemos, voltando para o texto lido inicialmente, o capítulo 8 de Atos, nós lemos que esse texto nos fala da vida de Saulo e da morte de Estevão. Saulo respirava as ameaças. Hoje talvez seria um Estado Islâmico, um Boko Haram. Hoje talvez seria aí uma religião ferrenha que persegue, que mata, que destrói, que leva para a prisão, que decapita por causa da palavra. E o texto nos diz que Estevão passou por isso. Mas o propósito da morte de Estevão também serviu para glorificar o nome do Senhor. Então, voltando ao lugar restrito, o evangelho saiu. Os discípulos ouviram uma ordem que esse evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles montaram um modelo de igreja. Antes de chegar no 8, já entro nesse texto. Eles montaram um modelo de igreja, porque eles acharam que estava tudo muito bem. Que maravilha! O Espírito Santo levanta profetas, o Espírito Santo levantou a igreja, o Espírito Santo realmente confirmou que os apóstolos realmente são apóstolos de Cristo. Nós estamos vendo paralíticos levantarem a porta do templo, nós estamos vendo pessoas cheias do Espírito de Deus, nós estamos vendo cura aqui em Jerusalém, realmente isso é verdade. Mas só que não era só isso. Eles montaram um modelo de igreja que não estava agradando. E, pasmem, essa igreja era uma igreja maravilhosa. O capítulo 4 do livro de Atos nos diz que essa igreja
era uma igreja que assistia, Atos 4, do 32 ao 34, diz que é uma igreja que o coração e a alma de todos era um, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, um tal de José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Isso para dizer que era uma igreja que comungava do mesmo Espírito, repartia o pão, faziam orações, tinha comunhão uns com os outros, estavam preocupados com as necessidades dos outros, porque o evangelho também é isso, é se preocupar com aquele que passa fome, com aquele que não tem o medicamento, com aquele que não tem o cobertor, com aquele que está desempregado. Evangelho é isso, de fato é isso. Mas esse modelo de igreja, que começou a formar-se em Jerusalém, ainda não era o modelo de igreja que Jesus disse que devia ser. A igreja que fosse de 2 em 2, pregasse o arrependimento, curasse os enfermos. Não era, estava tudo muito bom. E o vento teve que soprar. O capítulo 8, quando nos fala dessa perseguição, foi simplesmente para isso, para que a fé fosse semeada a outros povos, para que outras pessoas ouvissem também do Evangelho de Cristo. Queridos, quando nós lemos esse capítulo 8, e nos fala dessa perseguição, e a partir dali, eles saíram anunciando. O versículo 4 fala bem disso. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciavam a palavra. Mas isso depois da morte de Estevão, para entendermos bem. Então, o evangelho precisava sair de Jerusalém. E Deus usou uma forte perseguição, uma grande perseguição, para que eles se dispersassem e o evangelho saísse de Jerusalém. Nós entendemos que nós vemos um modelo de ministério em Cristo Jesus, em que ele sofreu perseguição também, ele foi rejeitado, não creram nele, na palavra nem todos creram, alguns sim, nem todos creram na palavra de Cristo, e nem no ministério dele. Ele foi chamado de charlatão, ele foi chamado de enganador, ele foi chamado de, você é beberrão, você bebe com publicanos, você é uma pessoa que engana, é uma fraude. Mas Jesus tinha um propósito em todo o seu sofrimento. Quando nós lemos Isaías 53, o sofrimento de Jesus teve um propósito, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, queridos, a perseguição, a luta, a dor, a própria morte de Cristo teve um objetivo. Jesus não morreu por acaso, por ser sensacionalista ou por ser mais um que apregou uma verdade e morreu em nome dessa verdade, não. Jesus, ele veio com o propósito de trazer o perdão com a morte expiatória, trazer o perdão para os nossos pecados. E o sofrimento de Jesus teve um objetivo, para que hoje nós pudéssemos crer, para que hoje os nossos pecados pudessem ser perdoados. Então a luta, a perseguição, a dor na vida do crente, ela tem um objetivo também. Ela teve um objetivo na vida de Cristo. Ela teve um objetivo na vida dos apóstolos. Hoje, a nossa grande dificuldade
é conservar a fé, sabiam disso? É manter o nosso testemunho vivo. Nossa dificuldade no Brasil não é a perseguição. Quando nós paramos para fazer uma análise, uma estatística do evangelho pregado no Brasil, o que nós vemos que a grande dificuldade dos cristãos, não digo todos, porque nunca são todos, é de conservarmos a fé em Cristo. O homem, ele quer ser autônomo, ele quer escolher o que ele quer ouvir, ele quer escolher o que ele quer fazer, ele não quer obedecer na íntegra. Ele quer escolher o tipo de evangelho que agrada, o tipo de evangelho que serve para ele. Então, a Europa passou por isso, não conseguiu conservar a fé. Não foi a perseguição, no caso deles aqui, a perseguição. No nosso caso, é manter esse testemunho vivo. Porque nós estamos voltados para tantas tendências que acabam nos afastando do propósito principal, conservar a fé e ser testemunha. Então, meus amados, a nossa dificuldade de conservar a fé não pode mais existir. Nós temos que espalhar essa fé, como crentes, como testemunhas, como aqueles que creram. Nós temos, diante de Deus, o compromisso de levar, espalhar e semear a fé àqueles que não ouviram. Existem vários tipos de evangelho hoje pregado no Brasil. O que cura, o que prospera, o de autoajuda, tantos outros. Mas um é o que transforma. E Jesus nos chamou para pregarmos esse. Conserve a sua fé, conserve a sua confiança, conserve o seu testemunho autêntico. Ainda tem muitas pessoas que precisam ser alcançados por essa graça e por esse favor de Deus. E o versículo 4 que nós lemos, o 4 e 5 do versículo 8, do capítulo 8, diz que, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo a Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava Cristo. Então, o objetivo da perseguição, quando Saulo assolava a igreja, entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres e encerrando-os na prisão, diz o versículo 3, muitos deles que, por causa da perseguição, fugiram, anunciavam a Cristo. Então, no momento da luta, no momento da dor, anuncie a Cristo. Conserve a fé, conserve o testemunho. Amém, igreja? Amém. Conserve o testemunho. Eu, quando olho para um encontro que Jesus teve com Pedro, antes de ir aos céus, em que Jesus se aproxima dele, João capítulo 21, e Jesus pergunta para Pedro, depois da traição, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim. Claro, nós entendemos, Jesus estava tentando reafirmar o ministério de Pedro. Pedro, realmente você falhou comigo. Mas Pedro, eu ainda tenho um propósito na sua vida. Pedro, eu ainda tenho um ministério na sua vida. Mas perceba bem, as 3 perguntas de Jesus, ao falar, Pedro, tu me ama, para que Pedro se sentisse perdoado, automaticamente a cura que Jesus estava ali efetuando no coração de Pedro, na vida de Pedro, estava ligada ao chamado, sim ou não? Estava relacionado ao chamado. Pedro, você me ama? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. E o que é isso, querido? Se não pregar o evangelho
aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Pedro se tornou líder e coluna na igreja primitiva. Então, a cura, muitas vezes, da nossa vida, e nós, ocidentais, nós nos firmamos muito. Posso falar isso porque vivi em África, e o africano não tem esse sentimento de depressão que muitas vezes nós temos, de doenças da alma, que nós muitas vezes temos. A pobreza está rolando, a fome, a AIDS, a cólera. Muitos não têm mais seus pais, sobrevivem com um pedaço de mandioca durante o dia, as crianças, comem areia porque não têm o que comer durante o dia. Queridos, ausência de água, caminham quilômetros para buscar uma água barrenta, suja, para fazer seu alimento. Muitos não tomam banho, levam dias sem tomar banho, não tem banheiro, não tem saneamento, não tem nada disso que nós temos. Mas isso é cultural, não estou culpando ninguém por ter, não, é cultural. Mas o que eu quero dizer é que o africano é desprovido desse sentimento de tristeza, que muitas vezes nós nos sentimos derrotados. Faltou a carne, a vida está uma desgraça. Faltou o dinheiro, a vida está um horror. Queridos, nós nos voltamos muito para essas crises existenciais que faz parte muito da vida do ocidental. E o africano, ele mesmo com fome, é capaz de caminhar 20 quilômetros numa manhã, sair de casa às 4h30 da manhã, para estar num culto 7, 8 horas da manhã, com toda a alegria da sua alma, louvar a Deus, conservando a sua fé, conservando o seu testemunho. E nós desistimos por muito pouco. Esse sentimento de depressão que nos invade, nos faz ir para a cama, ficar lá dias prolongados. Não estou dizendo que isso não é uma doença. Isso aí teria que ser uma outra palavra, não é isso. Eu quero falar que, além de ser um problema, nos levam para a derrota, para a crise. E o que eu vejo quando Pedro se sentiu frustrado, derrotado, acabou meu ministério, acabou minha confiança, os apóstolos não vão olhar mais para mim, porque eu traí Jesus. Jesus se aproxima dele e a cura estava ligado ao chamado. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Talvez Pedro fosse fazer mais tarde como Judas, num sentimento de fracasso, de culpa. O que Judas fez? Suicidou-se. Talvez Pedro fosse fazer a mesma coisa. Mas a cura veio, a restauração veio, com trabalho. E qual trabalho? Pregar o Evangelho. E o que nós podemos, nessa noite, extrair dessa verdade para nós? Temos nossas dificuldades, nosso país está em crise, nossa política está em crise, nosso governo está em crise, mas a igreja não está em crise. Deus é o mesmo Deus, a fé é a mesma, a ordem para a igreja é a mesma, nosso trabalho para o Senhor é o mesmo. Diante das nossas lutas, diante das perseguições, pregue o Evangelho, seja igreja autêntica, conserve a sua fé, pregue arrependimento, leve outras nações ao arrependimento. Essas nações estarão diante de Deus. Essas nações estarão diante de Cristo. Um dia, todos nós juntos reconheceremos o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e reviveu, e nós cantaremos um hino a Ele. Mas a igreja precisa mover-se. A igreja precisa levar o arrependimento. Culto de missões. Normalmente eu não gosto de falar em culto de missões. Parece-me que é mesmo
é sempre a mesma mensagem. As pessoas olham umas fotos, veem uns vídeos, se comovem. Os que podem doam uma oferta, pouco, o que pode doar oferta alta. Mas missões, fazer a obra, pregar o evangelho não é isso. Chamado não é isso somente, é também. Então, queridos, a nossa missão é pregar o evangelho. E eu deixo essa palavra para nós nessa noite. Diante das nossas dores, ainda há um Cristo que restaura, ainda há um Jesus que cura, ainda há um Jesus que diz: eu tenho chamado na sua vida sim, eu vou te levantar sim, você é vocacionado sim para pregar a minha palavra. E diante da perseguição em que vimos aqui, eles saíam, versículo 4 diz que eles anunciavam Cristo, a palavra àqueles que estavam longe. Ainda continua. A palavra de Deus, no versículo 5 e 8 aqui, diz que, 7 e 8, os espíritos imundos saíam, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia alegria naquela cidade. Então, diante da perseguição, o que aconteceu, igreja? A palavra foi pregada, espíritos imundos foram expulsos, paralíticos foram curados. Então, o que eu vou fazer diante da dificuldade? O que a igreja vai fazer no momento de crise? A resposta está aqui. A resposta está aqui. O modelo de igreja que adora, que comunga junto é excelente. Mas não é esse modelo. Esse é o modelo. Não se abata, não se aflija. Supere a sua dor. Supere a sua luta. Fracassou. Os apóstolos fracassaram outra vez. Lançaram uma rede num determinado lugar. Ficaram a noite inteira. Lucas 5. Não pescaram nada. Jesus se aproxima. Olha para todos eles abatidos a noite inteira de esforço, árduo, sem conseguir nada. E muitas vezes nós passamos por isso. Nós lutamos as nossas lutas, nós lutamos com a nossa própria força, nós sofremos, nós choramos, mas quando Jesus chega e dá uma ordem, lança naquele lado ali. Aquele é o local. Jesus conhece, queridos, a sua estrutura, a minha estrutura. Ele sabe da minha dor, Ele sabe do meu sofrimento, Ele sabe da sua luta, mas Ele ainda dá a segunda chance, lança de novo. E o que aconteceu? Um grande milagre. Eles trouxeram as redes cheias de peixe. Isso para dizer que Jesus sabe a hora que Ele vai intervir, a hora que Ele vai realizar o milagre, a hora que Ele vai dar o basta, a hora que Ele vai operar grandes maravilhas na tua vida. A hora que Ele vai te levantar com poder e autoridade como levantou a Pedro. Mas não deixe de anunciar, não deixe de pregar, não deixe de curar enfermos em nome de Cristo Jesus, não deixe de expulsar os espíritos imundos, não deixe de curar os paralíticos em nome de Jesus, não deixe de levar a alegria da salvação àqueles que perecem. Eu teria aqui um grande testemunho para contar para vocês desse período que nós tivemos em África. Muitos foram libertos de espíritos imundos. A cultura islâmica é muito forte, uma cultura resistente ao evangelho, uma cultura que chama cristãos de porcos, não aceitam, uma cultura feiticeira. Para construirmos a primeira igreja, nós construímos numa cidade chamada Nacala, uma cidade portuária, onde tinha 23 mesquitas no local do terreno onde a igreja foi construída. E os feiticeiros ameaçando, dizendo, nunca foi construída igreja aqui. E hoje vocês estão aqui para construir igreja, não vai ser. E quantas feitiçarias, mas foi construída a primeira igreja, inaugurada em 2007, lá em Moçambique. Quantas crianças nós livramos da fome? Algumas, duas delas, uma conseguimos
socorrer em tempo hábil. Chegamos no hospital, os sinais vitais quase perdendo. Outra morreu dentro do carro, nos nossos braços, com a mãe gritando em desespero, aquele lamento das mulheres chorando, porque nós tínhamos um objetivo: semear a fé, pregar a palavra, anunciar o evangelho, ajudar a curar, em nome de Cristo Jesus. Malárias, eu peguei 13 malárias. Hoje vocês conhecem, está muito aí divulgado a dengue, chikungunya, zika. A malária é um pouquinho pior, mas o processo é o mesmo. 13, 22. O fígado detonado por causa de medicamentos. Ficar sem tomar banho por falta de água. Não só isso, ser afrontado todos os dias por uma cultura que, quando você olha assim, é uma cultura pobre, vai receber o evangelho facilmente. Se engana. 99% da cidade islâmica, praticante, jejum, ramadã, orando 5 vezes ao dia, fiel à religião deles. E Deus enviou missionários para lá. Nós chegamos com uma família de 5 pessoas, saímos de lá com 700 e alguma coisa de membros. Hoje já são 3 igrejas e eu acho que 23 congregações. O centro infantil permanece de forma reduzida, mas permanece dando assistência, porque o sustento do centro abaixou, aconteceu um processo em Moçambique, mas ainda estão lá, o trabalho está lá, e Deus conta com o nosso auxílio, o nosso testemunho, a nossa ajuda, a nossa vida. Hoje a Igreja Metodista Wesleyana, ela está em 22 países, 17 países e outros são etnias aqui no Brasil, entre os indígenas, com missionários, com projetos, com trabalhos a serem realizados. E eu convoco a igreja, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, apoie a obra missionária. Se o Espírito de Deus falou ao seu coração, não negligencie essa fé, não negligencie essa obra que Deus colocou na nossa mão para fazermos. Eu vou passar as fotos rapidamente, já a hora encerrando, e devolvo a palavra. Por favor. Eu vou passar algumas imagens de África, do trabalho. As igrejas, 3 igrejas, um batismo. Normalmente realizávamos um batismo anualmente. Pode ser ou não? Essa foi a primeira igreja, essa de Nacala. Pode ir passando, porque não temos muito tempo. Esses foram os primeiros membros desse trabalho. E essa igreja que eu disse que estava localizada numa cultura islâmica. Pode ir passando. O nome da cidade é Nacala Porto. Muitos jovens se converteram, muitos feiticeiros, muitos que eram polígamos, que a cultura islâmica permite, aceitando a Cristo, tiveram suas vidas transformadas. Líderes foram consagrados aí. Nós saímos de lá, deixamos em cada igreja, lá não formamos pastores por enquanto, porque não temos um curso teológico apropriado, mas formamos uma liderança que hoje lidera sem a presença de missionários. Aí o pastor Marcelo, e foi num culto de ministração de Santa Ceia. Alguns talvez já conheçam um pouco do trabalho. Então essa foi a primeira igreja construída e inaugurada pelo Bispo Nilson, o saudoso Bispo Nilson, já falecido, né? Que inaugurou essa igreja em 2007. Crianças batizadas com o Espírito Santo. Uma obra maravilhosa que Deus nos deu a oportunidade. E parecia tudo assim quase impossível, né, quando chegamos lá, por causa da pobreza do país. Mas Deus mostrou que Ele não depende de nada disso para fazer a obra dEle. E a obra cresceu. Até hoje nós sabemos que um milagre, né, claro. Mas da forma com que tudo foi acontecendo, e Deus foi abençoando, e o trabalho foi crescendo, realmente uma ação. Essa já é uma segunda igreja,
Vocês depois vão ver toda a frente dela. Essa igreja está a 100 quilômetros da primeira, a igreja de Namialo. O povo, como vocês podem perceber, muito carente, muito humilde. Muitos vão sem calçado para a igreja, não tem roupa. Daí eu ficava assim um pouco abatida lá em África, assim, meio que cabisbaixa, sol muito quente, pressão baixa, mas Deus nos deu graça para trabalharmos. Nessa cidade aí, é a cidade onde tem o Centro Infantil John Wesley. E lá nós temos, vocês vão ver a construção, esse é o líder de lá, está aí o pastor Marcelo de novo, um presbítero e um diácono. E nós temos o centro infantil que funciona nessa cidade. E hoje a igreja ainda está construindo outro centro infantil a 300 quilômetros desse centro. Então já vamos para o segundo centro infantil. E nesse centro infantil, as crianças recebem alimentação desde que chegam, todo material didático, medicamento, uniforme e por aí vai. Daí é a segunda igreja que hoje já está sendo construída. Todo o material lá de casas e construções é esse material, mas não está passando a imagem da igreja depois. Então, todas as casas são construídas desse material que eles chamam de matope. É barro, né? Capim e barro. E essa segunda igreja, hoje essa igreja aí tem quase 200 pessoas aí, muitas congregações ao redor, e está sendo construída lá uma igreja de alvenaria. As imagens não estão lá tão boas, mas dá para perceber. Então, as três igrejas, Nacala, Namialo e a Lua, todas elas com líderes. Daí foto de um batismo que foi realizado. Nesse batismo aí, normalmente batizávamos assim, 70, 100 e poucas pessoas anualmente. Essas pessoas passavam por um ano de discipulado. E assim, um discipulado onde tínhamos que falar contra o animismo, contra a feitiçaria, contra a busca aos mortos, que era uma prática comum entre eles, e tantas outras coisas que eles praticavam lá. Então, um ano era o tempo de discipulado, para depois vir o batismo. Eu não sei se nessa seleção de fotos aí tem o centro infantil, deve ter. E hoje a igreja está lá, continua. A missionária Concelita está retornando para lá, ela está nesse batismo aí também. A missionária Concelita, está aí os líderes de lá, eu e o pastor Marcelo, está aí a liderança que na época estava lá. Nós saímos de lá em 2013, passamos 2 anos em Portugal e retornamos para o Brasil ano passado. Lá tem praias muito lindas, né? Aí o centro infantil, esse prédio também foi construído pela igreja, com essas ofertas que as igrejas ajudam lá. E eu sempre reunia todos os pais da comunidade, normalmente trazia uma palavra para os pais, reunia-os com as crianças do centro, aquela que está lá de blusinha branca sou eu, mais o coordenador e mais os educadores. Foi um trabalho muito lindo, que Deus realmente nos abençoou muito. Nessa época eu tinha 123 crianças que nós dávamos assistência. São lindas essas crianças louvando a Deus. Falou no momento da oferta, elas vão com uma moedinha, um saquinho de milho na cabeça, qualquer coisa para entregar no altar, sentam-se, ouvem a palavra de Deus o culto inteiro, são lindas.
E o que nós pudemos fazer para dar alimentação era algo que eu tinha prazer em fazer, dar comida. Chegou no centro, café da manhã, leite, bolacha, alimento. E aí eles saíam nessa fase, já ia para a escola primária, para fazer o fundamental. Recebíamos de 3 a 5 anos, quando completavam 5 já ia para o ensino formal, o ensino fundamental. E todos os dias tínhamos devocional com eles, a Bíblia, louvores. Chegar lá, tem um grupo que louva a Deus e que canta entre essas crianças. Vamos aplaudir a Deus pela graça, favor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Muito obrigada por tua graça, pelo teu favor, por tua presença em nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Senhor, abençoe a tua igreja. Senhor, abençoe aqueles que têm uma vocação, que têm um chamado nesse lugar para a obra missionária. Senhor, que o teu Espírito Santo nessa noite nos comova mais e mais a obedecermos a tua palavra, a dizermos sim ao teu chamado. Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Por favor, pastor. Muito obrigada, pastor. Irmãos, toda glória, toda honra e todo louvor para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar pastor Marcelo, por gentileza, o senhor pode vir. Irmãos, nós nos sentimos, vamos usar uma palavra no aspecto de o orgulho santo, de podermos receber o pastor Marcelo, né, e a irmã missionária Alessandra, que dispuseram as suas vidas no chamado, numa visão, num sonho, crendo na obra que Deus pode fazer no coração do necessitado, deixando amigos, a pátria, deixando familiares, e, pela fé, investiram nesse país, Moçambique. E não sabiam o que encontrar, a não ser que lá tinham pessoas e que precisavam ser salvas. E a realidade fora conhecida depois que chega e que vamos começando a trabalhar, é que vamos descobrindo a real necessidade. Então eu quero, junto com a igreja, pedir você para ficar em pé, por favor. Nós queremos agradecer a Deus pelo ministério do pastor Marcelo, da missionária Alessandra, que hoje retornaram ao Brasil, como ela disse, estão realizando um trabalho ali na área de Niterói, né? Mas, com certeza, o coração deles estão prontos para aquilo que Deus determinar, como sempre foi. Mas eu gostaria que a igreja levantasse a sua mão e nós orássemos pelo ministério do pastor Marcelo, a missionária Alessandra. Querido e amado Deus, não a nós, mas ao teu nome da glória. A glória é exclusiva do Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Meu Deus, queremos te agradecer por recebermos este casal e ouvir da parte do Senhor, através deles, um ministério profícuo, um ministério bem-sucedido. E mais, Senhor, somos sabedores de que eles continuam à disposição, embora tenham passado por tantas diligências, ocasiões, oposições tenebrosas, mas a certeza, o amor, a graça benevolente do Senhor sustentou, proveu, curou, direcionou o pastor Marcelo, a missionária Alessandra, que dedicaram suas vidas em Moçambique, num trabalho que, por certo, faz parte da vida deles,
que eles amaram e que com certeza ao saírem dali sentiram e continuam intercedendo. Muito obrigado, que o Senhor continue usando este casal, que o Senhor continue provendo, que o Senhor continue, ó Deus, agraciando. Muito obrigado pela vida deles. Nós os abençoamos, colocando-os em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Pastor Marcelo, nós sabemos que de uma outra vez o Senhor virá aqui com a missionária Alessandra, né? Os nossos jovens já prepararam isso para um acampamento nosso. Mas é um prazer receber o Senhor e a missionária Alessandra. Eu quero pedir, te dar um abraço. Rapaz, normalmente o pessoal abaixa. Eu tenho que abaixar para... Não, tem que abaixar. Normalmente eu abaixo para cumprimentar os outros. Mas agora o pastor Marcelo é que abaixa para me dar um abraço. Missionária Alessandra, foi um prazer receber a senhora, viu? Deus abençoe grandemente o ministério de vocês. Muito obrigado. Amém. Podeis assentar, por favor? Queridos irmãos, que o Senhor os abençoe grande e abundantemente. Nós estamos 100% de acordo com o que nós acabamos de ouvir aqui. Igreja é para fora. E nós nos reunimos para recarregarmos a nossa bateria, para podermos fazer esse trabalho que é exigido da igreja lá fora. Eu gostaria de pegar aqui o finalzinho da palavra da missionária Alessandra e pedir a você. Talvez você ainda não saiba, talvez você ainda não tenha sentido, talvez você tenha pensado que o que você ouviu aqui hoje é só para os outros e que não é para você. Porque você tem família, porque você está estudando, porque você está trabalhando, mas missões é realizada em qualquer lugar. Não é o lugar que faz a gente. Somos nós que fazemos o lugar. E se nós temos Cristo, aonde quer que estejamos, é isso que nós vamos dar ao povo. Olha, deixe o Espírito Santo ganhar você. E depois deixe o Espírito Santo usar você. Coloque-se à disposição de Deus. Isso não é um privilégio apenas do pastor Marcelo, da missionária Alessandra. Deus tem um chamado na sua vida. No ano de 2018, se Jesus não voltar para buscar a igreja até lá, que eu espero que venha, e se a gente não morrer até lá, 2018, nós teremos o Congresso Geral de Missões Estrangeiras em Moçambique. O que você pode fazer? Você já pode ir preparando mensalmente uma quantiazinha para poder fazer missões, participar de missões, fazer missões também em Moçambique em 2018. Mas nós vamos fazer missões só em 2018? Não, vamos começar já. E é o que nós estamos fazendo e essa igreja não pode parar. Tá certo? Por isso que com alegria nós convidamos o nosso casal com muita, e particularmente a missionária Alessandra, que nos trouxe a palavra. O irmão Toninho avisa que amanhã haverá reunião do Departamento de Homens às 19h30 aqui na igreja. Mas eu quero fazer um convite muito especial. Não que esse não seja. Mas preocupado com a vida espiritual, porque eu acredito naquilo que nós ouvimos aqui hoje. A palavra é tudo. E uma coisa está ligada à outra, e depende da outra, mas a palavra é tudo. A palavra de Deus, nós precisamos voltar para a palavra.
Então, a partir de amanhã, toda segunda-feira, às 19h30, não é seminário, não é IBAD, nem ETAD, nem ceifa, né? Mas nós, o pastor Danilo, missionário Gilmar, o presbítero Gilmar, missionário Gilmar, nós estaremos começando amanhã uma orientação doutrinária para todas as pessoas. Mas, particularmente, me preocupa e pessoas que chegaram, que converteram, que vieram de outras denominações, de um ano para cá. Então, todas as pessoas que estão há menos de um ano aqui na igreja, está aberto para todo mundo, sem problema. Mas, particularmente, de um ano para cá, eu gostaria que você viesse ouvir, uma vez por semana, 19h30, esta palavra que nós temos para você. Então, começamos amanhã, 19h30, aqui na igreja. E também reunião dos homens, às 19h30, aqui na igreja. Departamento de homens. Que beleza. Está aqui. Perdão, é 24. Está certo. O erro meu. Borrachinha em amanhã. Gravem para sexta-feira. Jesus, tirou um pezinho do meu coração. Eu falei, senhor, concorrência. Não, mas está certo. Sexta-feira, borrachinha amanhã. Gravem sexta-feira, às 19h30. Nós vamos orar pelo José Lopes, o pai do irmão Douglas, né, que passa por um momento difícil de saúde e vai fazer hemodiálise. E, por último, saindo daqui hoje, todo mundo convidado para visitar o salão social. Certo? Querem saber o que tem lá? Vão lá. Aí você vai saber o que tem. Oh, aleluia! Além de que tudo é coisa boa, pastor Hélio, mas nós vamos receber os batizandos neste momento. E as pessoas que serão recebidas como membros, que vieram de outras denominações, aqui hoje. Eu quero apresentar a vocês. Venham aqui à frente, começa de lá. Nós temos 16 metros de largura, não precisa ninguém ficar juntinho aqui, pode ficar espalhado. Então, você que batizou hoje, você que vai ser recebido hoje, que veio de outra denominação, por favor, vamos ficar um ao lado do outro, com muita alegria, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Um casal está sendo recebido hoje à noite no nosso culto em Piracicaba, na cidade de Piracicaba. Então, o pessoal de Vinhedo, de Arthur Nogueira, de Piracicaba, não estão aqui. Eles estão sendo recebidos lá. Não pesa não, senão o barco afunda. Vamos caminhando para lá. Isso, obrigado. Louvado seja Deus. Muito bem. Vamos dar a oportunidade para todo mundo testemunhar? Já entraram em aflição, hein? Jesus, eu amo vocês, eu amo vocês. Irmãos, aqui estão irmãos queridos, amados, irmã Eliel, irmã Alda, Danilo, Ana Carolina, Median, Reinaldo, Mauro, a esposa, Marlúcia, todo mundo que está aqui. Olhem bem para o rosto deles. São uma bênção do Senhor. Agora, virem para mim, por favor. Olha, a Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis tem muita alegria
e sente-se honrada em receber vocês hoje na comunhão dela. Vocês são pessoas que passaram por muitas coisas, lutaram, estão lutando, mas para nós é uma alegria muito grande receber vocês. Que o Senhor abençoe grande e abundantemente as vossas vidas, a família que vocês representam. E se precisarem de qualquer coisa, não se acanhem em falar, em pedir, porque não existe só os pastores, tem os presbíteros, tem os diáconos, tem irmãos que podem nos ajudar. E temos um evangelista, mas temos, que é o Daniel. Que esta igreja seja uma bênção na vida de vocês, mas também que vocês sejam uma grande bênção na vida desta igreja, porque é muito importante aí o que nós esperamos da igreja, o que a igreja pode fazer por nós, mas é importante saber também o que a igreja espera da gente e o que nós podemos fazer pela igreja. E quando eu digo igreja, é o reino de Deus, missões, a obra do Senhor, seja aonde for e o que for. Amém? Aleluia. Muito bem. Então eu quero começar de lá para cá e eu quero convidar o nosso presbitério que me siga, por gentileza. Depois nós vamos orar pelo pai da irmã Edilma, também junto com o pedido de oração que nós recebemos. Por favor, vamos estender a destra da comunhão. Irmã, seja bem-vinda na Igreja Metodista Wesleyana. Linda! Seja bem-vinda, irmã, à Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis. Deus abençoe e vos guarde. É um grande prazer receber vocês. Deus abençoe grandemente, irmã Marisa, Rafael, Amanda. É um prazer. Meu irmão Amós, estamos esperando o quarteto, Arauto do Senhor. Mônica, Deus te abençoe, Deus. Eu sei o nome de vocês, velho. Irmã Rosane. Weslânio. Já aprendi agora. Irmã Marlúcia, seja bem-vindo, irmão Mauro Bibiano. Rinaldo, meu filho. Irmã Miriam. Ana Carolina. Danilo. Você machucou o braço, mas ainda está bem. Irmã Alda. Deus abençoe e guarde. Irmão Eliel, seja bem-vindo à Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis, em nome de Jesus, nosso Salvador. Glória! Deus seja engrandecido. Vamos aplaudir Jesus? Para mim, por favor, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, viu? Faça o Senhor resplandecer a luz do seu rosto sobre vocês. Ele lhes dê a vitória, o direcionamento, a graça, a bênção. E que o Senhor use poderosamente a vida de cada um de vocês no seu reino e no seu ministério. Deus abençoe. Sejam bem-vindos à Igreja Metodista Wesleyana de Cosmópolis, que inclui o Colibri, Paineira, Piracicaba, Vinhedo e Arthur Nogueira. Deus abençoe. Um grande abraço. Em nome de Jesus. Depois, irmãos, podem dar um abraço nesses queridos irmãos em nome de Jesus. Viu?
Pastor Marcelo, missionário Alessandro, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, para a glória de Deus. Vamos encerrar o culto? Tem certeza? É isso que vocês querem? Então vamos. Olha lá, vocês ficaram divididos. É, não. Como é que é? Definam. Vamos terminar? Então vamos ficar em pé. Não pode correr perigo não, senão meia-noite é pouco. Irmãos, nós vamos orar pelo pai da irmã Edilma, que está passando um momento difícil fisicamente. Hoje ele foi levado lá, ficou em Paulínia, não? Internado ou está em casa? Nós vamos orar pelo pai da irmã. Vamos orar aqui pelo Zé Lopes, o pai do irmão Douglas, da Tatiane. Irmãos, a irmã Edileuza também estava precisando de oração, porque ela tinha passado mal, né? E a irmã Aldora, o pai do Paulo Pena, a mãe, é a sogra da diaconisa Célia. Deus abençoe. Ô Jesus. Aleluia. Amém. Ô glória. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus que cura, que ministra a cura divina, a saúde. Em nome de Jesus, ó médico de todos os médicos, ministra a cura divina sobre a vida do pai da irmã Edilma, sobre o pai do irmão Douglas, sobre a vida da nossa irmã Aldora, sobre a vida da irmã Edileuza, e sobre outras pessoas que estejam doentes, sejam alvos da intervenção do Senhor, em nome de Jesus, nosso bom Deus. Amém. Amanhã, 14h30, Tarde da Vitória. Terça-feira, culto aqui. Quarta, Paineira e Colibri. Quinta, aqui. Sexta, Paineira e Colibri. Sábado, Deus proverá. Domingo, às 9 da manhã e à noite, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, te dê a bênção e te dê a paz. Que você tenha uma semana muito abençoada. Que o Senhor te dê graça, vitória, sustento, direcionamento, palavras abençoadoras no seu relacionamento conjugal, profissional, familiar. Que o Senhor te dê livramento de acidente, livramento de morte. O Senhor abençoe a tua semana e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam com cada um presente neste lugar, hoje e por todos sempre. Amém, amém e amém, Jesus.